Presidente dos Estados Unidos diz que acordo de paz vai garantir reabertura do Estreito de Hormuz sem pagamento de tarifa, mas Irã desmente. Presidente Lula chega para a reunião do G7 com expectativa de encontro com o presidente americano para discutir tarifaço. Jovens com menos de 16 anos não terão direito a usar redes sociais a partir do ano que vem na Inglaterra. A ANAC vai investigar se helicópteros que bateram no Rio de Janeiro faziam transporte clandestino de passageiros. Cobrança de condomínios atrasados em cartório aumentou quase 600% no ano passado em todo o país. Expectativa para as férias de julho é de alta nas viagens de ônibus por causa do preço mais baixo. Usuários que deixam de usar canetas emagrecedoras retomam tratamento no máximo 1 ano depois. E entre os torcedores que vão à Copa, o exemplo dos japoneses que limpam os lugares onde ficaram para quem vem depois. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O presidente Lula já está no Canadá para participar da cúpula do G7. O encontro reúne as maiores economias do mundo enquanto há o aumento das tensões comerciais. A expectativa brasileira está em uma possível conversa entre Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, depois das novas ameaças tarifárias contra produtos brasileiros. Lula participa da reunião do G7 como convidado. A cúpula acontece em um momento de pressão sobre a economia global, com discussões sobre guerras, segurança energética, transição climática e comércio internacional. Mas para o Brasil, o principal foco está na relação com os Estados Unidos. Isso porque o governo Donald Trump voltou a endurecer o discurso comercial e anunciou novas investigações e tarifas contra produtos brasileiros. Entre as medidas estão taxas de até 25% sobre exportações brasileiras, além de investigações envolvendo temas como desmatamento, PIX e concorrência com empresas americanas. O governo brasileiro tenta evitar um agravamento da crise diplomática e comercial. Auxiliares do Palácio do Planalto avaliam que o encontro entre Lula e Trump pode ser decisivo para reduzir a tensão entre os dois países. Na última quarta-feira, Lula criticou o andamento das relações entre Brasil e Estados Unidos. Eu falei o seguinte, e a CUT aqui está falando, é preciso que vocês me apresentem um estudo urgente do que ganha um trabalhador americano. Porque essa última imputação de taxa que eles colocaram para nós não temos o direito de aceitar por dignidade e respeito ao que nós fazemos aqui para os trabalhadores brasileiros. Eu quero saber quais são os direitos que os trabalhadores americanos têm para vir um tal de diretor financeiro, não ter das contas, impor multa, gente. Impor multa por conta do desmatamento. Será que eles não percebem que eles já estão careca? O G7 acontece em um momento delicado para o Brasil. Além da pressão comercial dos Estados Unidos, o governo brasileiro tenta evitar impactos sobre exportações, investimentos e empregos. O aumento na carga tarifária pode atingir setores estratégicos da economia brasileira e aumentar o desgaste diplomático entre Brasília e Washington. Antes da abertura oficial do encontro, Lula teve uma reunião com o presidente da Suíça, Guy Parmelin, e na chegada ao evento também se encontrou com o presidente da França, Emmanuel Macron. A expectativa do governo brasileiro é usar o G7 como espaço de articulação política e tentar ampliar o diálogo com lideranças internacionais diante do aumento da tensão comercial. Macron, inclusive, pode ser o elo entre Lula e Trump no G7. O governo brasileiro também busca ampliar parcerias com outros mercados, como União Europeia, Ásia e Oriente Médio, numa tentativa de reduzir a dependência comercial dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o encontro do G7 serve como vitrine internacional para Lula, que tenta reforçar o discurso de multilateralismo e defesa das relações diplomáticas. A Procuradoria-Geral da República rejeitou a segunda proposta de delação premiada apresentada pelo banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master. A decisão foi comunicada hoje ao Supremo Tribunal Federal. Antes disso,
A Polícia Federal já havia recusado 2 tentativas de acordo. Vorcaro ampliou as informações prestadas às autoridades e citou relações com integrantes dos 3 poderes, mas não foi suficiente. A expectativa agora é o ministro do STF, André Mendonça, analisar a transferência do banqueiro para um presídio comum. A Agência Nacional de Aviação Civil começou hoje a investigar o acidente entre 2 helicópteros que provocou a morte de 6 pessoas no Rio de Janeiro. A suspeita é que um deles fazia transporte clandestino de passageiros. A prefeitura da cidade também está devendo explicações. O helicóptero envolvido na colisão aérea que deixou 6 mortos no último domingo no Rio de Janeiro fazia parte de um modelo de parceria com a Prefeitura Carioca, que é considerado irregular por especialistas na área e não era de conhecimento da Agência Nacional de Aviação Civil. Documentos mostram que o proprietário da aeronave havia firmado um termo de compromisso com o município em 2025. Pelo acordo, o empresário oferecia horas de voo à Prefeitura em troca do direito de utilizar o heliponto da Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul da cidade. O helicóptero estava registrado na categoria de transporte privado de pessoas, modalidade destinada a uso particular. Segundo técnicos do setor, esse tipo de aeronave não pode ser utilizada em relações que envolvam contrapartidas econômicas, mesmo sem pagamento direto em dinheiro. Especialistas avaliam que o benefício recebido pelo proprietário era o acesso a uma infraestrutura considerada valiosa no mercado de helicópteros do Rio. O próprio termo de compromisso previa que as horas de voo teriam valor calculado com base em preços praticados por empresas de táxi aéreo, o que reforça o caráter econômico da contrapartida. A Prefeitura mantém modelos semelhantes com outros operadores de helicóptero. Já a ANAC informou que não tinha conhecimento desse tipo de arranjo. O voo envolvido no acidente não estava relacionado a qualquer serviço prestado ao município no momento da colisão. O caso segue sob investigação das autoridades responsáveis pela aviação civil e pela apuração das circunstâncias do acidente. 7 pessoas morreram e pelo menos 30 pessoas ficaram feridas após um ônibus que transportava uma delegação de basquete capotar hoje de madrugada na rodovia CE 187 em Tauá, no interior do Ceará. Entre as vítimas estão 5 integrantes da equipe sub-19 da Associação Desportiva e Cultural de Juazeiro do Norte, que voltava de uma competição em Sobral. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo transportava mais de 40 pessoas. Os feridos foram encaminhados para unidades de saúde da região e as causas do acidente ainda serão investigadas. A equipe havia acabado de conquistar o título da competição e retornava para casa quando ocorreu a tragédia. As autoridades do estado prestaram solidariedade às famílias das vítimas. A passagem de uma frente fria na região sul do Brasil provocou um início de semana muito frio, com temperaturas abaixo de 0 em várias cidades. A mínima na Serra de Santa Catarina foi de quase 4 graus negativos. Na Serra Catarinense, as cidades de Urupema, São Joaquim, Bom Jardim da Serra e Lages registraram temperaturas abaixo de 0. No Rio Grande do Sul, Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai, teve a menor temperatura do estado, ao marcar quase 3 graus negativos durante o amanhecer. Outras cidades gaúchas, como Quaraí e Ilha Negra, também registraram marcas negativas. No Paraná, embora os termômetros não tenham ficado abaixo de 0, o frio também ganhou força. E a cidade de General Carneiro amanheceu com pouco mais de 3 graus. Foi a menor temperatura do estado, enquanto a combinação de chuva e nebulosidade manteve a sensação de frio em diversas regiões. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, as áreas mais ao sul do estado devem concentrar as menores temperaturas ao longo da semana. Além da queda nas temperaturas, a frente fria também trouxe uma chuva irregular para a parte do Paraná durante a madrugada. A massa de ar polar ainda favorece a formação de geada em áreas da região sul, principalmente nas regiões de maior altitude e no interior do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. A previsão é de que o frio continue nos próximos dias, com madrugadas geladas e tardes com pouca elevação das temperaturas.
E veja a seguir, cobrança de condomínios atrasados em cartório aumentou quase 600% no ano passado em todo o país. E a expectativa para as férias de julho é de alta nas viagens de ônibus por causa do preço mais baixo. O aluguel que o proprietário tem que pagar a vida inteira, que é o condomínio, está causando problemas ao orçamento de muitas famílias. No ano passado, a cobrança das taxas em cartório aumentou quase 600%. O número de dívidas de condomínios encaminhadas a cartórios para cobrança registrou um forte avanço no Brasil em 2025. Um levantamento do Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil aponta que mais de 100 mil cobranças foram levadas a protesto no ano passado, um crescimento de 569% em relação ao ano anterior e o maior resultado da série histórica iniciada em 2020. O aumento também aparece nos valores envolvidos. O montante das dívidas enviadas aos cartórios saltou de 29 milhões e meio para 199 milhões e 400 mil reais. O protesto é um registro oficial da dívida feito em cartório e pode gerar restrições de crédito ao devedor, dificultando o acesso a empréstimos, financiamentos e outras operações financeiras. Segundo especialistas, o movimento reflete uma mudança na estratégia de cobrança adotada por síndicos e administradoras, que passaram a utilizar com mais frequência esse mecanismo como alternativa às ações judiciais. Os dados mostram que a medida tem gerado resultados. Cerca de 35% das cobranças apresentadas tiveram algum tipo de solução em 2025, seja por pagamento, acordo entre as partes ou cancelamento do débito. Ao longo do ano, mais de 34 mil casos foram resolvidos, com recuperação de aproximadamente 70 milhões de reais para os condomínios. Outro dado que chama a atenção é a rapidez com que parte dos devedores regulariza a situação. Quase 15% dos pagamentos ocorreram nos primeiros dias após a notificação, enquanto outros casos foram quitados após a efetivação do protesto. Para o setor, o resultado demonstra o poder de pressão do mecanismo sobre os inadimplentes. Apesar disso, a maioria das dívidas ainda não foi quitada. Cerca de 61% dos débitos continuavam em aberto ao final de 2025. A tendência de alta também segue em 2026. Apenas no primeiro trimestre deste ano, mais de 26 mil novas cobranças foram registradas, somando 42 milhões e 800 mil reais. O cenário reforça a preocupação dos condomínios com a inadimplência e o impacto dela nas contas e na manutenção dos serviços coletivos. Cautela foi a palavra de ordem no mercado financeiro nesta segunda, mesmo com o anúncio de um possível acordo de paz entre o Irã e os Estados Unidos. O petróleo caiu quase 5%, mas nem foi tanto diante de outros episódios. O barril do tipo Brent foi negociado por $93. No Brasil, o dólar permaneceu estável, com a mesma cotação da última sexta-feira, de R$ 5,06. E a Bolsa de Valores de São Paulo caiu 0,42% e voltou para a barreira dos 170 mil pontos. As férias escolares de julho devem movimentar ainda mais as rodovias do país. A expectativa do setor é de aumento nas viagens interestaduais de ônibus, impulsionado principalmente pela busca por opções mais econômicas. As viagens interestaduais de ônibus devem crescer cerca de 4% nas férias de julho deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. A projeção é da Associação Nacional das Empresas de Transporte Rodoviário Interestadual de Passageiros. Segundo o setor, um dos principais motivos para o aumento da procura é o preço das passagens aéreas. Com custos mais altos na aviação, muitos brasileiros têm escolhido o ônibus como alternativa para economizar. Entre os destinos mais procurados estão São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Goiânia, além das capitais do Nordeste, que tradicionalmente recebem muitos turistas durante o período de férias. A antecedência na compra das passagens, a variedade de horários e a oferta de linhas também influenciam na escolha dos passageiros. Outro fator que ajuda a atrair viajantes é a modernização da frota.
muitas empresas passaram a oferecer serviços com Wi-Fi, tomadas para carregar celulares, aplicativos para compra de bilhetes e poltronas mais confortáveis para trajetos de longa distância. A expectativa é que o movimento nas rodoviárias aumente ao longo das próximas semanas, acompanhando o período de férias escolares e a maior procura por viagens de lazer em todo o país. A migração internacional de milionários deve atingir um novo recorde este ano. Cerca de 165 mil pessoas com grande patrimônio devem trocar de país em busca de novos mercados e menos impostos. E o país que mais sofre com a migração é os Estados Unidos. Os ultra-ricos movimentam por ano 40 bilhões de dólares. O movimento ganhou força após a pandemia e passou a envolver não apenas empresários de países emergentes como o Sul da Ásia, Oriente Médio e África, mas também empresários de alta renda da Europa e dos Estados Unidos. A proposta era em busca de menor carga tributária, proteger o dinheiro, acesso a novos mercados e preocupação com a direção política do país. No entanto, a maior migração está nos Estados Unidos. Desde 2024, os americanos estão buscando orientação sobre cidadania e residência no exterior. Com esta crise de empresários querendo sair dos países mais ricos, muitos outros lugares estão ansiosos para entrar nessa onda para receber. As regiões de São Vicente e Granadinas do Caribe anunciaram em dezembro do ano passado que estava abrindo um programa de cidadania por investimento que chamou de pilar econômico crítico. No caso dos brasileiros, Portugal e Estados Unidos continuam entre os principais destinos escolhidos por investidores e famílias de alta renda que buscam residência ou cidadania no exterior. Dados do Ministério das Relações Exteriores apontam que mais de 5 milhões de brasileiros vivem atualmente no exterior. A maior comunidade está nos Estados Unidos. Portugal aparece entre os destinos que mais cresceram nos últimos anos, impulsionado pela facilidade linguística, pela segurança e pelos programas de residência para investidores. Muitos governos do mundo estão enfrentando pressão para aumentar seus programas de cidadania e residência. A expansão da chamada migração por investimento criou um setor especializado que reúne escritórios de advocacia, consultorias tributárias, gestores patrimoniais e empresas voltadas à obtenção de vistos e cidadanias. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou parte dos lotes de produtos de limpeza IP. De acordo com a Anvisa, os laudos apresentados pela empresa indicaram resultados satisfatórios para os produtos fabricados a partir do mês de março. Ainda de acordo com a Anvisa, a bactéria encontrada nos produtos é comum e pode ser encontrada na água, no solo e em locais úmidos, mas pode provocar infecções em pessoas com imunidade baixa, pacientes transplantados e idosos. Por isso, a Anvisa classificou as medidas adotadas como preventivas para evitar riscos à saúde da população. Já os lotes fabricados antes de março continuam vetados. O Ministério da Saúde inseriu no Sistema Único de Saúde um tratamento para pacientes adultos com leucemia que receberam o diagnóstico há pouco tempo, mas não podem ser submetidos à quimioterapia. As áreas técnicas terão 6 meses para efetivar a oferta do tratamento na rede pública. O Ministério da Saúde incorporou ao Sistema Único de Saúde a combinação de 2 medicamentos para o tratamento de adultos com leucemia mieloide aguda, como idosos e pessoas com fragilidade clínica ou outras condições de saúde que não podem ser submetidos a tratamentos convencionais, como a quimioterapia intensiva. A combinação dos 2 medicamentos se tornou uma das principais alternativas de tratamento para esse grupo. A leucemia mieloide aguda é um câncer que se origina na medula óssea, tecido responsável pela produção das células do sangue. A doença ocorre quando as células anormais passam a se multiplicar de forma descontrolada, comprometendo a produção normal de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas.
Essa é a forma mais comum da leucemia aguda em adultos e atinge principalmente pacientes idosos. Os sinais mais comuns incluem cansaço intenso, palidez, febre persistente, infecções frequentes, hematomas espontâneos e sangramentos pelo nariz ou gengivas. Também podem ocorrer perda de peso e dores ósseas. Na forma aguda, esses sintomas costumam surgir em poucas semanas e a doença se torna ainda mais fatal se não tratada de forma precoce. O diagnóstico nos primeiros estágios e o encaminhamento especializado são essenciais para bons resultados do tratamento. A leucemia mieloide aguda geralmente é identificada após alterações no hemograma. A confirmação depende de exames da medula óssea, além de testes genéticos, que ajudam a identificar mutações e definir o tratamento mais adequado. Dessa forma, a expectativa é que a oferta do medicamento nos serviços públicos de saúde seja implementada ao longo dos próximos 6 meses após a publicação da portaria. E a seguir, presidente dos Estados Unidos diz que acordo de paz vai garantir reabertura do Estreito de Hormuz sem pagamento de tarifa, mas Irã desmente. E os jovens com menos de 16 anos não terão direito a usar redes sociais a partir do ano que vem na Inglaterra. O presidente Lula sancionou com vetos a lei que institui o Marco Legal do Transporte Público Coletivo. A medida abre caminho para a discussão da tarifa zero e autoriza o uso de novas fontes de custeio para subsidiar as tarifas, como, por exemplo, publicidade e exploração comercial. O novo marco do transporte foi sancionado com vetos pelo presidente Lula. A lei altera regras do sistema de mobilidade urbana e tenta reduzir a dependência exclusiva da tarifa paga pelo passageiro. Na prática, o texto permite novos modelos de financiamento, como subsídios públicos, recursos orçamentários e mecanismos ligados à valorização imobiliária. O governo também defende que a mudança pode ajudar a evitar a superlotação e o abandono de linhas menos rentáveis. Mas a sanção do marco acontece em um momento de pressão fiscal. O governo federal bloqueou 1 bilhão e 600 milhões de reais em verbas do Ministério da Educação. Com isso, universidades federais afirmaram que vão passar a enfrentar incertezas sobre o calendário de repasses. Reitores relatam dificuldades para manter contratos, pagar terceirizados e organizar as despesas do segundo semestre. O governo argumenta que os bloqueios seguem regras fiscais e fazem parte da reprogramação do orçamento. Mas especialistas em contas públicas afirmam que a repetição dessas medidas em áreas essenciais mostra dificuldades de planejamento e disputa cada vez maior por espaço dentro do orçamento federal. O Palácio do Planalto afirma que os vetos ao marco do transporte buscam evitar novas despesas obrigatórias para a União. Foram retirados trechos que obrigavam estados e municípios a custear gratuidades em prazo fixo, além de regras que previam subsídios federais automáticos. Mesmo assim, o governo defende que a lei mantenha aberta a possibilidade de avanço da tarifa zero, caso haja espaço fiscal. De um lado, programas e medidas para ampliar serviços públicos. Já do outro, universidades e áreas essenciais relatando dificuldades para manter o funcionamento diante das restrições orçamentárias. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Cássio Nunes Marques, vai convidar representantes da União Europeia para acompanhar as eleições brasileiras deste ano. Se o convite for aceito, será a primeira vez que o Bloco Europeu enviará uma missão oficial para monitorar um pleito no Brasil. A proposta, segundo o TSE, é ampliar a transparência e reforçar a confiança no processo eleitoral. Mas antes do convite ao Bloco Europeu, o TSE ainda precisará receber autorização do governo federal. O acordo de paz entre Estados Unidos e Irã, que vinha sendo negociado há semanas, finalmente saiu do papel. Os países agora preparam a assinatura oficial do documento, que acontecerá na sexta-feira. Enquanto o avanço é celebrado, a guerra no Líbano continua provocando divergências entre Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Depois de semanas marcadas por ameaças, ataques, trocas de acusações e negociações cercadas de incertezas, os Estados Unidos e o Irã finalmente chegaram a um acordo para encerrar o conflito.
De acordo com as autoridades envolvidas nas negociações, a assinatura oficial do acordo está prevista para acontecer no final desta semana, durante uma cerimônia na Suíça. No entanto, o governo norte-americano afirmou que o documento já foi assinado eletronicamente pelas duas partes e que o evento presencial terá caráter protocolar e simbólico. O entendimento prevê a manutenção do cessar-fogo, a retomada dos canais diplomáticos entre Washington e Teherã e a criação de mecanismos internacionais para evitar novas escaladas militares. Além disso, o memorando apresentado pelo Irã estabeleceu uma série de compromissos relacionados à segurança regional, à redução das tensões no Golfo Pérsico e à continuidade das discussões sobre o programa nuclear iraniano, que é um dos principais desacordos entre os países. Outro ponto importante envolve o Estreito de Hormuz, que se tornou o centro das negociações durante as últimas semanas. A passagem marítima é responsável pelo escoamento de uma parcela significativa do petróleo consumido no mundo e foi palco de ataques, ameaças e bloqueios temporários. Com um novo entendimento, a expectativa é que a navegação seja normalizada e que a região volte a operar sem restrições, reduzindo os riscos para o mercado global de energia. Enquanto Estados Unidos e Irã celebram os avanços, outra frente da guerra continua gerando preocupação. Nas últimas horas, Israel voltou a realizar ataques contra áreas do sul do Líbano e Beirute, alegando que as operações têm como alvo posições do grupo paramilitar Hezbollah. O governo israelense também deixou claro que não pretende retirar suas tropas das áreas ocupadas no território libanês, mesmo com o avanço das negociações. Nos bastidores, relatos apontam que a relação entre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e Donald Trump passa por um dos momentos mais delicados. Um dos motivos é a diferença sobre como lidar com o regime iraniano no pós-guerra. Ao contrário do tom adotado em relação a Israel, Donald Trump fez questão de elogiar publicamente o presidente chinês Xi Jinping e o presidente russo Vladimir Putin pelo papel desempenhado nas conversas diplomáticas que levaram a entendimento entre Washington e Teherã. Com a assinatura oficial prevista para os próximos dias, a expectativa agora é saber se o acordo conseguirá resistir às pressões regionais e às divergências entre os próprios aliados dos Estados Unidos. A Rússia lançou um grande ataque aéreo contra a capital ucraniana Kiev. De acordo com a Força Aérea Ucraniana, mais de 600 drones e 70 mísseis foram utilizados no ataque. Os bombardeios atingiram o histórico mosteiro de Kiev, Petychersky. Um ataque russo deixou vários mortos na Ucrânia na madrugada desta segunda-feira. A capital Kiev foi um dos locais mais afetados. Moradores correram para os abrigos. A Força Aérea Ucraniana diz que mais de 600 drones e 70 mísseis foram utilizados no ataque contra a Ucrânia, dos quais 50 e 582 foram interceptados. Além de Kiev, outras 3 regiões do país foram atingidas e ficaram parcialmente sem energia durante os ataques. Pelo menos 11 mortos e 30 pessoas feridas na Ucrânia com um novo ataque russo em larga escala. O ataque também danificou o complexo do Mosteiro das Cavernas de Kiev, provocando um incêndio na catedral, classificada como Patrimônio Mundial da Unesco. De acordo com o porta-voz da metrópole de Kiev da Igreja Ortodoxa da Ucrânia, ícones e relíquias foram retirados do recinto do mosteiro para proteger os objetos sagrados das chamas. O complexo monástico, que tem mais de 1000 anos, apareceu no noticiário recentemente devido à expulsão de monges acusados de manterem vínculos com a Rússia. O presidente Volodymyr Zelensky denunciou que 2 drones russos atingiram deliberadamente a região do mosteiro. Também foram relatados danos significativos no Estúdio Nacional de Cinema, um dos maiores e mais antigos centros de produção cinematográfica da Ucrânia, fundado em 1927. De acordo com o Ministério da Defesa russo, o estúdio abrigava uma oficina para a produção e preparação de drones de longo e médio alcance. O Ministério russo reforçou a narrativa oficial utilizada durante a guerra da Ucrânia, afirmando que as Forças Armadas russas não atacam infraestrutura civil.
o que foi confirmado pelo exército russo e afirmou que lançou um bombardeio em larga escala contra instalações industriais ucranianas. E pensando no futuro das próximas gerações, o governo britânico decidiu tomar uma atitude para incentivar o uso do raciocínio de quem tem menos de 16 anos de idade. O Reino Unido vai proibir o acesso às redes sociais para menores de 16 anos. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo primeiro-ministro britânico Keir Starmer, que afirmou que as redes sociais deixam as crianças infelizes e facilitam o assédio e os abusos. Abordo essa questão também como pai, sei exatamente quais são os receios que todos nós sentimos ao pensar nesse assunto. Sabe, tudo que sempre quis para meus próprios filhos, digo isso com sinceridade, é que eles sejam felizes e estejam seguros. E acredito que é isso que qualquer pai ou mãe deseja. A proibição vai afetar redes sociais como Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook e X, mas não os aplicativos de mensagens como WhatsApp e Signal. Starmer quer a aprovação da lei até o fim do ano, para que a proibição comece a valer em 2027. A medida gerou uma reação imediata do YouTube, que advertiu que a proibição das redes sociais corre o risco de empurrar as crianças para serviços anônimos e menos seguros. A proibição britânica de acesso às redes sociais para menores de 16 anos ocorre após uma consulta nacional sobre o tema, que recebeu quase 116 mil contribuições. Na consulta, 91% dos pais que responderam declararam apoiar uma proibição das plataformas para menores de 16 anos. E a seguir, usuários que deixam de usar canetas emagrecedoras retomam o tratamento no máximo um ano depois. E entre os torcedores que vão à Copa, o exemplo dos jogadores japoneses, que limpam os lugares onde ficaram para quem veio depois. Menos de 2% dos brasileiros são doadores regulares de sangue. O número explica o motivo para os bancos do país estarem sempre em campanha para incentivar as pessoas a fazerem um pequeno esforço para doar vidas. Como ontem foi o Dia Mundial do Doador, não poderia ser diferente. A dona Terezinha não está com nenhum amigo ou familiar precisando de sangue. Ainda assim, decidiu reservar alguns minutos do dia para ajudar alguém que talvez nunca conheça. Já faz uns 10 anos já que eu faço, que sou doadora de sangue. Que eu acho que é necessário, né? Todo mundo pensar um pouquinho no coletivo, independente de quem vai receber meu sangue. Ele vai ser utilizado de alguma forma necessária. E é justamente esse tipo de doação, feita de forma regular e sem saber quem será beneficiado, que os hemocentros tentam estimular em todo o país. Uma mobilização permanente para que o sangue já esteja disponível antes mesmo de alguém precisar. O povo brasileiro é muito solidário. O que quer dizer isso? Ele sabe de alguém que precisa, tem um amigo, tem um familiar, eles correm. Agora, a consciência cívica da doação não existe. Os números ajudam a dimensionar o problema. Segundo o Ministério da Saúde, de cada 100 brasileiros, menos de 2 doam sangue de forma regular. Mas se você, que está vendo esta matéria, tem entre 16 e 69 anos, está em boas condições de saúde e pesa pelo menos 50 quilos, pode ajudar a mudar essa realidade doando sangue. Mulheres podem doar até 3 vezes por ano, com um intervalo de 3 meses entre cada doação. Já os homens podem doar a cada 2 meses até 4 vezes ao ano. Uma única doação é capaz de ajudar até 4 pessoas. E esse gesto de solidariedade pode garantir ao doador direitos previstos em lei. Os direitos dos doadores de sangue é o direito à folga remunerada no dia da doação de sangue, tanto do CLT, através do artigo 473, assim também como funcionário público. E, além disso, em alguns estados, há garantia também à meia entrada nos eventos culturais e os eventos esportivos. Mas, para a gente como a dona Terezinha, que fez da doação um hábito, o principal incentivo não está na lei,
está no desejo simples e, ao mesmo tempo, grandioso de oferecer, literalmente, um pouco de si ao próximo. Eu acho que é para isso que a gente veio pro mundo, né? Um se ajudar o outro. O México é um dos países anfitriões na Copa do Mundo, mas fora dos gramados também chama a atenção pela gastronomia, com pratos tradicionais e iguarias curiosas, como os ovos de formiga e o fungo de milho, que torna a culinária do país uma atração à parte. E nessa gastronomia tão requintada quanto tradicional, o milho é considerado o pilar da culinária mexicana. É a base dos tamales, que lembram muito a nossa pamonha, e das famosas tortilhas e de diversos outros pratos. Essa valorização do grão também abre espaço para o huitlacoche, um fungo que cresce nas espigas e que, em vez de ser visto como uma praga, é considerado uma iguaria conhecida como a trufa mexicana. O mesmo ingrediente também aparece, por exemplo, nos chilaquiles, um prato muito popular no café da manhã, feito com tortilhas de milho e molho à base de tomate, pimentas, alho e cebola, com um sabor levemente apimentado. Os chilaquiles estão entre as poucas iguarias mexicanas que não passaram pelas adaptações da cozinha Tex-Mex. O que muita gente não sabe é que boa parte dos pratos associados à culinária mexicana, como nachos com queijo cheddar e carne moída ou os burritos, na verdade pertencem à cozinha Tex-Mex. O termo surgiu da junção de Texas e México e ganhou a força após a criação de uma linha ferroviária que ligava o México aos Estados Unidos, no Texas. Um costume curioso, especialmente nos restaurantes de alta gastronomia, é o convite para comer com as mãos. Lá isso é visto como uma forma de conexão com a comida e com a tradição, e não como falta de educação. Entre os pratos que costumam ser apreciados dessa forma estão os escamoles. São larvas de formigas servidas com caldo de tomate e queijo. São conhecidos como caviar mexicano, e eles têm um sabor delicado e são muito valorizados no país. É um ingrediente tradicional da região central do México. Os escamoles são retirados de formigueiros localizados sob alguns tipos de cactos e árvores. Geralmente, os mexicanos consomem o ingrediente com ovos ou apenas frito na manteiga com alho e pimenta. Mais do que o sabor, os ingredientes mexicanos carregam um valor cultural, uma tradição e uma forte ligação com a vida no campo, algo que atravessa gerações e permanece presente até hoje. Os torcedores do Japão deram um show de educação nos Estados Unidos. Depois do empate da seleção do Japão contra a Holanda, alguns torcedores japoneses foram aplaudidos por repetirem a tradição de recolher o lixo que produziram no estádio. Nem sempre os momentos mais marcantes de uma Copa do Mundo acontecem durante os 90 minutos de jogo. Após o empate por 2-2 entre Japão e Holanda, torcedores japoneses deram mais uma demonstração de conscientização coletiva ao recolher o lixo espalhado pelas arquibancadas antes de deixar o estádio. Com sacos azuis nas mãos, eles recolheram copos, embalagens e outros resíduos deixados após a partida. Os fãs deixaram o estádio praticamente impecável. O gesto viralizou nas redes sociais e mais uma vez chamou a atenção pela educação e respeito demonstrado pelos japoneses. O comportamento deles reflete um hábito cultural muito forte no Japão, o respeito pelos espaços compartilhados. Desde crianças, os japoneses aprendem na escola a importância de cuidar dos ambientes coletivos e deixar tudo limpo depois de usar. O comportamento chamou a atenção na Copa da Rússia em 2018 e foi repetido no Catar em 2022. Agora reaparece na edição de 2026, disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. Em um evento que reúne milhares de pessoas de diferentes partes do mundo, a torcida japonesa mostra mais uma vez que o exemplo também pode vir das arquibancadas. Além do exemplo fora de campo, os japoneses também comemoraram o desempenho da seleção, que fez um jogo equilibrado contra a Holanda e arrancou um empate importante na competição. A gentileza prevalece e pequenos gestos como esse mostram que educação e respeito ainda podem inspirar milhões de pessoas. E na Igreja Internacional da Graça de Deus, o show no último sábado foi um encontro de dois ministérios, o dos jovens e dos teens. Todos participaram juntos de uma reunião com muita fé, animação e até com um climinha de Copa do Mundo.
Estamos aqui, os jovens e os teens, para adorar e celebrar ao nosso Deus em um só corpo, em uma só fé e em um só coração. Amém? Louvor, animação e muita participação. O culto que reuniu os ministérios de jovens e teens da Igreja Internacional da Graça de Deus foi uma oportunidade para aproximar duas gerações que compartilham a mesma fé. Coroamos o teu nome, ó Rei. Ao longo do encontro, adolescentes e jovens viveram juntos momentos de adoração, reflexão e convivência. Em cada momento, a interação entre os participantes mostrou que a diferença de idade não é um obstáculo quando o propósito é o mesmo. Então a gente faz essas collabs justamente, acho que para unificar a gente e ter essa passagem. Então, assim, o adolescente já se sente com um cara de jovem, aqueles mais velhos já estão indo, sabe, criando vínculos, porque a gente sabe que adolescente ama uma multidão e tal, mas nessa fase é muito importante ter amizades e vínculos dentro da igreja. Isso ajuda a eles permanecerem também na palavra em Cristo. A ideia vai além de reunir pessoas no mesmo ambiente. O objetivo é criar conexões, incentivar a troca de experiências e mostrar que cada fase da vida tem algo a ensinar. Entre louvores, mensagens e conversas, a integração aconteceu de forma natural, aproximando participantes que muitas vezes vivem realidades diferentes, mas caminham na mesma direção. E momentos como este ajudam a fortalecer os laços entre os ministérios e criam um ambiente de acolhimento para todos os participantes. E claro, aproveitar para entrar nesse clima de Copa do Mundo e mostrar que podemos trazer essa atmosfera e animação para dentro da igreja. Eu quero todo mundo dançando aí na presença de Deus. Quem tá feliz, diga glória a Deus. Não é porque a gente está dentro da igreja que a gente deixa de ser jovem, ou a gente deixa de ser alegre, ou ignora as coisas que estão acontecendo ao redor do mundo, né? Então, a gente está em clima de Copa, estamos felizes por isso, cremos que o Brasil vai ganhar, né? Quem sabe? Mas o mais importante que é a oração, o espiritual, a gente está cuidando, porque tem que cuidar de todas as partes, né? E principalmente da mente e do espírito. E com muita animação, além das músicas e das mensagens, o que fica deste culto são as conexões criadas ao longo do caminho. Porque a união entre os dois ministérios, no seu café pode ser uma ponte entre as gerações e que criam laços que vão muito além deste culto. E o resultado pôde ser visto durante todo o culto. O envolvimento dos participantes e os momentos de comunhão mostraram a importância de iniciativas que incentivam a união. Durante o encontro, não faltaram oportunidades para conversar, compartilhar vivências e fortalecer amizades. Mais do que um encontro especial, a experiência serviu para aproximar gerações e reforçar valores que fazem parte do dia a dia da igreja. A expectativa agora é que momentos como este continuem fortalecendo a participação dos jovens e adolescentes. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.